Deus. Existem dois tipos de crentes dentro desta igreja nesta noite. Existem os que têm o Espírito Santo do Senhor e os que ainda não têm o Espírito Santo do Senhor. Os que têm o Espírito Santo do Senhor e o conhecem, fazem a diferença na terra. E aqueles que não têm, vivem uma vida abaixo da mediocridade da humanidade. São crentes que vêm para a igreja de segunda a segunda, mas nunca encontramos diferença na vida dele, nem conversão na vida dele, nem adoração na boca dele. São pessoas que são formalistas demais, conhecem a Bíblia, têm de tudo da Bíblia, mas não têm experiência com Deus. Por isso vem para o culto e não sente nada, não sente um arrepio na espinha sequer, não consegue ter os olhos lacrimejados, e estão aqui porque não tem outro lugar melhor para ir. São pessoas que não conhecem o Espírito do Senhor, conhecem o Espírito Santo apenas como teoria, leram sobre ele, viram alguma manifestação, mas nunca sentiram nada nele. Hoje, em nome de Cristo Jesus, você precisa conhecer o promotor do avivamento de perto. Nada de teoria, nada de viver de experiências alheias. Você precisa entrar hoje em contato com ele, precisa sair daqui de mãos dadas com ele, precisa sair daqui ouvindo a voz dele, precisa sair daqui sentindo um toque no coração por intermédio dele. Mas vamos lá. O homem estava agora à mercê do inferno inteiro. E Deus, lá dos altos céus, não perdeu o controle. Deus observava o homem. Só que o homem sem o Espírito Santo, ele era como uma tartaruga de pés para cima. Faz muito movimento, mas nunca sai do lugar. E o Senhor foi observando que o homem foi ficando ruim, foi ficando maligno, foi ficando com o coração como de pedra. O homem achou que podia agora até mesmo enganar a Deus, que era o pensamento de Nimrod. Vamos construir uma torre, porque se Deus destruir a terra de novo com água, e ficaremos lá no cume, e quero ver a água chegar até lá em cima. Eram os homens que nasceram uma linhagem sem a presença do Espírito Santo. E quando Deus observa a humanidade e vê alguém sem o Espírito Santo, o coração do Senhor se entristece. Deus estava olhando para a terra, vendo a terra se afundando, vendo os homens se destruindo, vendo os adultérios, vendo a prostituição, vendo os incestos que aconteciam entre família. E Deus foi ficando com seu coração em desespero. E sabe o que pensou Deus em fazer? Não uma, nem duas, mas várias vezes: destruir a humanidade. Destruir a humanidade. Mas aqui eu entro pela fé para dizer algo, que mesmo lá no passado, embora o Senhor Jesus ainda não houvesse manifestado, Ele já intercedia pela humanidade lá no céu. Eu quero crer que todas as vezes que Deus pensava em fazer alguma coisa, Jesus dizia para Ele: Pai, ainda há uma oportunidade, vamos devolver o Espírito Santo para a terra. Mas o coração de Deus havia sido conquistado a este ponto. Deus estava sempre com o pé atrás. E Deus começou a fazer testes no Velho Testamento. No Velho Testamento o Espírito Santo era dado apenas sobre 3 categorias de pessoas. Ele vinha sobre os sacerdotes, os reis e os profetas. Era apenas sobre eles. Se tu abrires a sua Bíblia, você vai ver que apenas eles tinham um contato maior com Deus. Ora, quando eu abro a minha Bíblia, eu começo a entender ali que Deus não dava o Espírito Santo deliberadamente, como nós temos aqui. Ele entregava o Espírito Santo a alguém apenas para uma obra, e depois o Espírito era arrancado desta pessoa. Isso você vai ver na vida de Sansão. Não foi uma, nem duas, nem 10, nem 20 vezes que você vai ver lá pela Bíblia Sagrada. Os homens sem o Espírito Santo não conseguiam fazer nada, mas quando o Espírito Santo vinha, até uma queixada de jumento se transformava numa metralhadora de matar 1000 homens. Era isso que Deus estava agora fazendo, um teste, para ver quanto é que o homem poderia suportar da sua glória e da sua graça. E eu observo então a Bíblia Sagrada ali no Velho Testamento, Deus olhando para os profetas. Deus estava tanto com o pé atrás, Ele olhava para os profetas e dava o Espírito Santo apenas na hora da mensagem. Se tu abrires a tua Bíblia no livro de Ezequiel, tu vai ver o profeta uma tarde todinha com a boca aberta, olhando para o céu, esperando o Espírito vir sobre ele, para ele poder profetizar. Imagine quão difícil era servir a Deus nesta época. O Espírito Santo não era amigo daquele povo, não estava com ele sempre. Ele só vinha para um serviço específico, mas tinha uma razão, uma diferença. Quando ele vinha, alguma coisa diferente acontecia. E Deus, logicamente, se emocionava e se alegrava. E eu imagino Deus agora olhando para os reis. Quando o Senhor dava o Espírito Santo a um rei, o rei começava a decifrar coisas como era Salomão. Deus dava o Espírito de sabedoria por intermédio do Espírito Santo. Eu imagino outros grandes homens de Deus que, quando tiveram a experiência com o Espírito
Espírito, alguns souberam aproveitar, outros não. Eu vejo o poder do Espírito era tão grande e fazia tanta diferença que o próprio rei Davi disse: Deus, nunca retires de mim o teu Santo Espírito. Davi poderia ter dito: Deus, não retire o trono de mim, não retire o reino, não retire a força, não retire os meus filhos, mas não, ele esqueceu as coisas desta vida e disse: Deus, não retire o teu Espírito de mim. Não retire o teu Espírito de mim. Eu tenho estado em muitos lugares do mundo. Deus tem me dado essa chance e oportunidade. Tenho estado em inúmeras igrejas pelo meu país, centenas delas. E em muitos lugares onde nós entramos, muitas vezes, nós pressentimos e sentimos que Deus não está mais ali. Eu estava no sul do país pregando certa vez, e quando eu entrei, estava no hotel orando, aquela graça, aquela alegria toda. Quando eu coloquei o pé dentro do santuário da igreja e olhei para aquele templo lindo, magnífico, verdadeiro templo de Salomão, o meu coração se entristeceu. Houve tristeza tão grande. Eu fui para o joelho e disse: Deus, o que acontece aqui? E o Senhor diz: filho, há muitos anos eu não participo das reuniões deste lugar. E eu sei que alguém pode dizer: pregador, isso é mentira, é utopia. Não é, a Bíblia Sagrada diz isso lá em Apocalipse 3. Quantas vezes não preguei errado, quantas vezes não preguei para o pecador dizendo: ei, se você abrir a porta do seu coração, Jesus está batendo e irá entrar. Mas quando eu comecei a ler e a entender um pouquinho mais a Bíblia, eu vejo que quando Jesus estava dizendo: eis que estou à porta e bato, ele não estava falando com o pecador, ele estava na porta de uma igreja tentando entrar, e a igreja estava com a porta fechada para ele. E ele dizia: se alguém abrir a porta, eu entrarei. O que é isso, amados? O que é isso, igreja do Senhor? São vidas que perderam a comunhão com o Espírito, perderam a graça do Espírito, estão com a boca travada. Profetas não podem mais profetizar, crentes não podem mais adorar a Deus. Entraram num marasmo espiritual tão grande, e tu entras dentro do culto da vontade de sair correndo e de morrer, porque não há vida, mais parece um cemitério do que alegria divina. Foi por isso que o meu coração se encheu de júbilo quando eu percebi o que acontecia neste culto hoje. Pessoas adorando a Deus com liberdade, jovens chorando, jovens saltando e gritando. E o Espírito dizia: é melhor pular aqui do que pular carnaval lá fora. É melhor gritar aqui do que gritar coisas lá fora. Oh, nesta noite, em nome de Cristo Jesus, você precisa receber de novo uma experiência com o Espírito de Deus. Sem o Espírito Santo não somos nada. Eu sempre digo: avivamento não é questão, mérito de apenas uma ou duas igrejas. Avivamento é uma questão de sobrevivência espiritual. Ter o Espírito Santo dentro é muito bom. Eu gostaria que todos hoje tivessem o Espírito Santo sobre, em forma de revestimento de autoridade, em forma de graça e de visões, em forma de manifestações e milagres. E não me importa como ele venha, não me importa que ele entre aqui. Por isso que eu acho lindo aquela passagem de João 13:8, sem prego. Ali diz assim que o vento sopra onde quer. E eu comecei a entender que a Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Não é onde nós queremos, é onde ele quer. E geralmente quando ele sopra, ele não pergunta a alguém se ele pode soprar. Então se ele sopra e derruba, alguém manifesta caindo, isso aí é problema do Espírito Santo e da pessoa. Se alguém salta, é problema do Espírito Santo com a pessoa. Ele sopra como quer, da maneira que quer, da virtude dele. Basta apenas abrirmos os corações. Aí tu começa a entender a palavra. E tu vê que o Espírito Santo era dado de forma tão pouca. Parece que Deus usava um conta-gotas. Deus olhava para alguém e dizia: será que eu dou ou não dou? Não era hoje que todo mundo aqui tem, cada crente aqui hoje é uma bomba atômica espiritual de Jeová. É só acionar e vai estar explodindo as muralhas do inferno por onde passar. Naquela época não era assim. Deus observava um ser humano, olhava a estirpe dele, olhava a maneira dele se trajar, a maneira dele se comunicar. Deus olhava para a linhagem da família para poder dar a ele uma experiência. E aí vinha Deus e pingava o Espírito Santo, só de pouquinho. Para provar isso, a Bíblia diz que Eliseu, estando com Elias disse: eu vou ser tomado, o que é que tu queres? Ele disse: eu queria a porção do teu Espírito. Ele não poderia ter pedido uma experiência para Deus, mas Eliseu sabia que Deus não dava para qualquer um, e não era de qualquer maneira.
Então ele chorou e disse: eu quero que Deus me dê do espírito que há em ti, profeta. Posso provar mais? A Bíblia Sagrada diz, em Êxodo capítulo 10 e 11, que o nosso irmão Moisés, um dia cansado de tudo, chegou em casa e disse para o sogro dele: não aguento mais o peso